E no vídeo de hoje, a síndrome da papoula alta está em nosso inconsciente e nem percebemos que somos guiados por ela. E saber que ela existe pode até ajudar a tratar ou eliminar o sintoma. Quando foi indagado sobre o que fazer com os líderes de uma cidade inimiga que seus soldados haviam capturado. Em silêncio, ele começou a cortar todas as papoulas mais altas de seu jardim, totalmente inconsciente. Eu não sei que eu estou fazendo isso, porque eu não sei que existe essa síndrome, eu não sei que existe um limite superior. Vamos fazer um teste? Por que será que a maioria de nós temos tanta dificuldade em expandir nossos relacionamentos, mentalidade, hábitos alimentares e até as nossas finanças? Eu acredito que a síndrome da papoula alta pode ser uma pista desse motivo. E saber que ela existe pode até ajudar a tratar ou eliminar o sintoma. A síndrome da papoula alta está em nosso inconsciente e nem percebemos que somos guiados por ela. É como que, inconscientemente, estivéssemos condicionados a acreditar que se a gente se destacar da nossa tribo, a gente poderia ser decapitado, cortados do grupo, eliminados, como a papoula que cresce mais que as outras. Essa analogia com a papoula, ela surge a partir da história acreditada a Tarquinius, o último rei da Roma Antiga. Conta-se que ele estava no jardim quando foi indagado sobre o que fazer com os líderes de uma cidade inimiga que seus soldados haviam capturado. Em silêncio, ele começou a cortar todas as papoulas mais altas de seu jardim, e seus soldados entenderam como um sinal de que deveriam fazer, e então todos os líderes inimigos foram condenados à morte por decapitação. Segundo o sociólogo Max Weber, várias tribos agem dessa forma conforme a analogia. Para que alguns possam crescer, quem está alto precisa ser eliminado. Quem se destaca do bando é eliminado. Esse é o status de várias tribos. Muitas pessoas são afetadas pela síndrome da papoula alta, pois elas inconscientemente acreditam, ou seja, não é racional. A pessoa não faz isso racionalmente. É inconsciente, ou seja, ela é guiada por essa força. Que se ela se destacar mais do que as pessoas do bando, as pessoas que ela convive, seus familiares, as pessoas mais íntimas, culturais, onde ela foi inserida, ela vai ser eliminada, excluída do bando. E nós somos seres sociais, a gente vive em grupo, a gente ama viver em grupo. É uma necessidade humana e nós temos a necessidade de pertencer. Então, de fato, de forma inconsciente, nós temos medo desse destaque. Então, para a gente não ser eliminado e para a gente não ser cortado de forma inconsciente, a gente vai reduzindo as nossas ambições, a gente vai diminuindo aquilo que a gente deseja para não ser eliminado do bando. É muito interessante porque a gente fica com medo. É um medo interno que a gente nem entende por quê. Então, esse medo faz com que a gente vai, muitas vezes, reduzindo a nossa potencialidade, sabe? Nos neutralizando para ficarmos iguais, para não nos destacarmos. É muito impressionante a gente fazer isso. Vamos nos tornando pessoas medianas, iguais a todos. Então a gente acaba tendo relacionamentos parecidos, a gente acaba tendo a gente acaba recebendo o mesmo valor. Então os nossos negócios acabam sendo parecidos, a nossa maneira de pensar acaba sendo parecida, a maneira que a gente vê o mundo acaba sendo parecido. A nossa mentalidade é parecida, os nossos hábitos são parecidos. Porque a gente entende que se a gente permanecer igual a todo mundo, a gente sim tem o direito de pertencer àquele grupo. Tem algo que eu chamo de limite superior. O que é esse limite superior? Se dentro do meu bando, do grupo a qual eu pertenço, as pessoas costumam... Vamos falar sobre finanças agora, tá? Para ficar bem fácil de exemplificar. As pessoas costumam ganhar um valor X, esse é o meu limite superior. Então, o meu limite superior é quanto a pessoa do meu bando ganha. Então, se a pessoa do meu bando ganha, se as pessoas médias ganham R$5.000, o meu limite superior vai ser um pouco mais que isso. Eu posso até pensar que eu posso ganhar um pouco mais do que aquilo. Só que aquilo que eu pensar vai ser o meu limite superior. O que vai acontecer?
Quando eu começar a chegar perto desse limite superior e eu começar a ganhar aquilo, eu vou começar a entrar num processo de autossabotagem muito grande. E esse processo de autossabotagem muito grande, ele justamente acontece por causa da síndrome da papoula alta. Por quê? Porque eu não me sinto merecedora daquilo. Então, de forma inconsciente, eu mesmo começo a me autossabotar porque eu tenho medo de ser excluída de um bando. Totalmente inconsciente. Eu não sei que eu estou fazendo isso, porque eu não sei que existe essa síndrome, eu não sei que existe um limite superior. Vamos fazer um teste? Quanto que você gostaria de ganhar? Qual que é a sua projeção financeira? Eu estou falando sobre finanças, mas eu poderia falar sobre qualquer coisa. Hábitos alimentares, mentalidade, espiritualidade, entendeu? Só que finanças fica mais fácil de mensurar. Então, voltando lá. Quanto você gostaria de ganhar em dinheiro? Qual que é o teu objetivo? O meu objetivo é faturar. Qual que é o seu objetivo? Ok. Beleza. Esse teu objetivo final de faturar, ele é o seu limite superior, a qual nós falamos antes. Isso aqui. Tá, Gi, mas as pessoas do meu bando não recebem isso. Não, elas podem não receber isso, mas é isso que elas imaginam que elas querem também. Muitas, se tu perguntar do teu bando, talvez elas falem um número muito parecido com o teu. É o limite superior, aquele valor que eu imagino que eu posso ganhar. Certo? Ok. Agora pensa, esse valor que tu pensou, multiplica ele por 10 vezes. O quê? Por 10? Não, mas espera aí, 10 vezes é muito dinheiro. Não, mas ninguém precisa de tanto dinheiro assim, Giza. Nossa, não, eu nem sei o que fazer com tanto dinheiro. Não, não precisa não. Você pensou coisas desse sentido? Talvez tenha pensado, existe muita fome no mundo, eu não preciso ter tanto dinheiro assim pra mim. Sabe o que são essas vozes? É a autossabotagem. É porque quando você pensou em 10 vezes mais, você foi para um outro lugar que foi acima do seu limite superior. Aí a autossabotagem começa a agir e ela age através dessas vozes. E é muito interessante a gente ver qual que é esse limite superior, olhar para ele. Porque é só quando tu olha para ele e entende que existe essa síndrome, é quando tu consegue romper essa bolha. Quando a gente entende que nós não vivemos mais em tribo, a gente não vive mais desse jeito. Na verdade, nós vivemos uma sociedade que é multicultural. As pessoas são muito diferentes. Existem vários tipos de grupos de pessoas, várias formas de pensar. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente entende que a gente não precisa mais ter medo de ser cortado como uma papoula grande que cresceu no jardim. Isso não é uma verdade absoluta. Isso é, na verdade, uma crença limitante. A verdade é que quando a gente consegue romper essa barreira, sabe? Dessa síndrome, a gente vai conseguir olhar para relacionamentos melhores, olhar para, peraí, mas eu posso sim mudar os meus hábitos e realmente mudar. Porque se tu tá dependendo do conceito e como que o teu grupo pensa, tu vai ter muita dificuldade em mudar. E aí tu rompe essa bolha, tu se imagina fazendo 10 vezes mais. E aí eu falei de finança, tu imagina tendo 10 vezes mais saúde. Tu imagina tendo 10 vezes mais uma mentalidade mais forte. E quando tu começa a imaginar e se ver nesse lugar, quando tu olha na tua volta, tu percebe o quanto estava fixado nas pessoas na volta e nos hábitos delas, as quais elas próprias estão fixadas em sua síndrome. O interessante de sair dessa síndrome, quando a gente percebe e sai dela, a gente rompe essa bolha que a gente consegue crescer com uma linda papoula alta, onde ninguém vai nos cortar. Porque isso aí é uma ilusão, isso aí não existe. Tá bom, Giza, mas como que eu faço isso então? Como que eu rompo isso, já que isso é inconsciente? Tu consegue romper se tu conseguir imaginar tendo 10 vezes mais, em termos de finanças, por exemplo, aquilo que tu imaginou, e tu ficar confortável com aquilo. E tu pensar como que tu quer a tua saúde, e tu imaginar 10 vezes mais, e tu ficar confortável com aquilo. E tu imaginar como tu quer a tua mentalidade, e tu imaginar 10 vezes mais e ficar confortável com aquilo. Eu não vou dizer que inicialmente tu vai ficar confortável, porque não vai. Mas
De tanto você pensar e se colocar nesse lugar, aquilo fica confortável. E aí sim, você vai rompendo com essa síndrome. E aí as mudanças começam realmente a acontecer. Então agora que você sabe que existe a síndrome da papoula alta, e sim, você está sendo guiado por ela, você tem uma escolha. Você pode continuar sendo uma papoula baixa, ou você pode escolher, só que não se esqueça, ser uma papoula alta requer coragem. Talvez possa ocorrer de alguém querer cortar você. Você tem que estar pronto para isso.